Bom dia, estamos no dia 212 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos de 31 a 58. A ressurreição do corpo. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves, e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre as estrelas, estrela há diferença de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado no pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Livro 2 de Reis, capítulo 11. Atalha usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Axias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseaba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, no meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. E assim o esconderam de Atalha, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor.
Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará no portão sul, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem do serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas nas mãos. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito de casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando entre os altares as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor. Reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram Atalia à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Miqueias, capítulo 2. Ai dos opressores gananciosos! Ai daqueles que ainda no seu leito imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer, eles o praticam porque têm o poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que estou forjando uma calamidade contra esta família, da qual vocês não livrarão o seu pescoço. Vocês não andarão mais de cabeça erguida, porque será um tempo de calamidade. Naquele dia se criará um provérbio a respeito de vocês e se entoará a seguinte lamentação: Estamos completamente arruinados. A porção do meu povo, Deus a trocou. Como ele tirou o que era nosso, entregou os nossos campos aos rebeldes. Portanto, na congregação do Senhor, quando a terra for dividida por sorteio, vocês não receberão nenhuma parte dela. Contra os falsos profetas. Eles dizem: Não profetizem.
Não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas, há pouco, meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancam a capa daqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Vocês expulsam do seu lar querido as mulheres do meu povo, dos filhinhos delas, vocês tiram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque este lugar não é o lugar de descanso. Vão embora por causa da impureza que traz destruição. Sim, destruição enorme. Se alguém, seguindo o vento e a falsidade, inventar uma mentira tipo eu lhes profetizarei a respeito do vinho e de bebida forte, esse tal será o profeta deste povo. O Senhor congrega o remanescente de Israel. Certamente eu ajuntarei todos vocês, casa de Jacó. Certamente congregarei o remanescente de Israel. Eu os porei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio de sua pastagem. Farão muito barulho por causa da multidão de pessoas. Diante deles virá o que abre caminho. Eles abrirão caminho, entrarão pelo portão e sairão por ele. E o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor irá à frente deles.